Fala galera, estamos no ar, senhoras e senhores, estamos no ar com mais um episódio do Falando e Tomando. Muito bem, já estava com saudades, senhoras e senhores. Semana passada não tivemos nenhum episódio, mas já começamos. Né? E conforme eu venho falando, esse mês especial, né, o mês dedicado todo a mulheres. Então hoje a gente abre os primeiros serviços, os primeiros trabalhos do mês de março, né, com a participação dessa querida, dessa pessoa incrível. Faz 20 minutinhos que a gente estava aqui conversando antes, já estou, né, já quero como minha amiga pessoal, porque é uma pessoa incrível, de uma energia sensacional. Hoje estamos aqui, senhoras e senhores, com Maria Inês, do canal Fala Inês. Tudo bem com você, Inês? Tudo bem, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra. E você me colocar aqui na véspera do Dia da Mulher ainda, né? Exatamente, véspera do Dia das Mulheres. Então, nada mais justo ser um episódio super especial. Obrigada. O time está reunido, então. Né? Vamos ver, como é que tá a minha galera aí? Né? Bastante gente entrando, muito legal. Boa noite a todos. Denise, Marli, Heloísa, Egídio, Nádia, Neuza, Virgínia, Elizabeth e Marcele ou Mazelle. Super Suspension. Muito legal, boa noite a todos vocês. Inês, já muito obrigado pela presença. Eu sei que é corrido, o dia a dia, a rotina, né? Então, muito obrigado pela presença, né? Por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente, batendo um papo. E a gente poder estar conhecendo a sua história. Muito bem. Primeiramente, vou agradecer o pessoal que está aí. Posso dar uma dica, Bruno? Sim, sim. Gente, o Bruno falou que se você não dá um oi, né, que ele não consegue ver o nome de quem está. Exato. Então, deixa o seu oizinho aí. Depois, se alguém tiver alguma pergunta ou tiver uma lembrança que participou comigo, pode escrever. Exatamente. Que eu já vi vários nomes aí, né, que fazem realmente parte da minha história. Agradeço bastante. Muito bom. É isso aí, pessoal. Ó, a Malu Nogueira também. A Maria Aparecida. Boa noite, Inês. Saudades, querida. Malu Nogueira de novo. Inês está muito linda. Ela é filha, suspeita. Ela é suspeita. Tão linda quanto? Né? Frância Martínez. A Frância, você tá na Colômbia ou você tá em Kissimmee? Ai, hello, Frância. Noite hermosa, boa noite, muito bom, muito legal. Estamos internacional hoje, senhoras e senhores. Frância. Estamos internacionais. Então bacana. Vamos lá. Muita coisa legal para esse bate-papo de hoje, então não percam. Fiquem com a gente aqui até o final, mandem seus comentários, assim como a Inês acabou de comentar, para a gente saber quem está aqui. Então manda um boa noite, manda um oi, para a gente poder falar o nome de todos vocês que estiverem aqui. Aí manda seus comentários, suas perguntas, né, que eu vou lendo ao longo da live aqui todos os comentários e a gente vai batendo um papo. A França está na Flórida. Está na Flórida, está lá, Kissimmee. Muito legal. Perto de Orlando. Cleone Monteiro. Oi, Cleo. Wilcimeire. É isso? É assim que fala? Essa é minha parça. Legal. Wilcimeire, vamos viajar, colega. Essa daí é minha colega de Rock in Rio. Que legal. 40 anos de Rock in Rio. Muito bom. Vamos começar do começo? Vamos começar do começo. Pessoal, nós já nos ambientamos. Exatamente. Então, Inês, mais uma vez, boa noite. Né? E eu quero que você, né, se apresente, pessoal. Tem bastante gente que já te conhece aqui no chat, mas que você se apresente, fale um pouquinho de você, conte um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né? E aí a gente vai conversando sobre tudo isso aí ao longo da live. Muita gente que me conhece, mas talvez não saibam alguns detalhes, né? Sim. Porque afinal, depois dos 60 anos, você tem aí um rastro de relacionamentos e amizades muito grande, né? E até uma coisa, né, pra gente não esquecer, que é uma coisa que eu quero falar sobre. A gente até comentou sobre isso ao longo do dia, que muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, às vezes, quando chega nos 60... acha que tem que parar a vida, que não dá mais tempo de fazer nada, que é só cuidar da casa, cuidar dos netos, e estaciona a vida ali. Né? E você vem mostrando, provando isso pra gente que não, que dá e que pode ser diferente. E quem sabe a vida não começa depois dos 50. Não é? Vamos falar, não depois dos 60 não, 60 depois dos 50 com certeza, né? Sim. Mas olha, eu sou a Maria Inês, eu sou a filha do Pedro Mota e da Dona Lia.
Eu tenho 5 irmãos homens, sou a única mulher. 5 irmãos. Isso. 3 filhos, Maria Luísa, Getúlio Júnior e Roberta. 5 netos, uma bonita. 5 netos. 5 netos, por enquanto. E eu sou do grupo de risco de ser bisavó. Porque meu neto mais velho já tem idade. Já tá ali no... Não, é só ele se apaixonar que ele tem o perfil de quem vai querer casar logo, ter filho, que tem o perfilzão dele, assim, né? Então, eu falo que eu sou do grupo de risco de ser bisa, e se acaba dando aquela volta, né? Aquela voltona. Mas vamos começar do começo. Sim. Bruno, este ano de 2024, eu faço 50 anos do meu primeiro registro em carteira. Foi em 1974. Do primeiro registro em carteira. Isso. Você vê como tem história, né? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Mas eu sou formada em administração de empresa, pós-graduada em educação ambiental e a minha extensão de pós-graduação é em didática do ensino superior. Mas contar essa história de formação acadêmica, né? Eu quero começar do comecinho, que quando eu tinha 15 anos, eu falei para o meu pai, eu queria trabalhar. E o pai, a única menina, ele montou uma loja para mim, uma boutique. Chamava-se Status, ficava na Baronesa do Zarpi, aqui em Jundiaí. Essa loja era uma boutique de gestante. Você vê que eu já tinha o tino para essa coisa desse encantamento da maternidade, né? Mulher grávida, de criança, sempre gostei muito. E passou um ano, eu falei para ele, isso não está certo. E meu pai vem e fala, o que não está certo? Eu falei, a gente não pode começar mandando, a gente tem que aprender a obedecer. Ele falou, o que você quer fazer? Eu falei, eu acho que eu deveria ir trabalhar em outro lugar, trabalhar em algum lugar que tivesse outras pessoas, porque na loja era eu, a vendedora, eu era menor de idade, para fazer as compras alguém levava, a própria vendedora ficava lá disponível o dia todo, a gente arrumava, colocava preço, mas era aquela coisa que você já começou num patamar assim. E a moça era mais velha que eu, bem mais velha, mas a Cris, super gente fina, educada, trabalhou o tempo todo comigo, mas não estava certo. Aí eu fui trabalhar numa indústria. De cara eu entrei na recepção. Né? Tinha 16 anos, ali você entra meio quase como, naquela época eu nem sei se era menor aprendiz ou se era estagiário, mas ali eu entrei. Em curtíssimo espaço de tempo, eu passei para dentro e eu fui trabalhar dentro do escritório, que era com Cardex. Sabe o que é Cardex? Cardex, não sei. A Letícia está aqui. Gente, isso daí era um controle de estoque, porque naquela época era bem manual, né? Então, a gente administrava entradas e saídas, tudo mais. E agora eu vou contar uma passagem que acho que nem minha mãe nunca soube, nem meu pai. Ai, que bom. Mas o diretor dessa indústria me chamou e me explicou que eu tinha um enorme potencial para ser secretária e que ele iria investir no meu aprendizado, falar línguas e as coisas necessárias de uma secretária. Só que foi um tom que não me agradou. Sabe, eu fiquei incomodada com aquilo que hoje, na minha idade, com a minha experiência, eu afirmo para você que aquilo foi um assédio. Se eu tivesse evoluído, né, e a gente, assim, no primeiro momento, você ter, assim, algo que te dispõe a um crescimento rápido até, e você continuar aprendendo no trabalho, estudando para o trabalho, seria uma coisa muito legal. Mas ali... Você sentiu que tinha algo a mais ali o algo a mais não foi tão escondido assim, foi uma coisa bem discreta. E eu realmente quis sair dali. Então, se você perceber, uma loja, eu tomei a decisão de querer trabalhar com alguém que tivesse, né, um comando, e de novo eu tomo uma decisão de sair. Aí eu fui e me inscrevi numa agência de emprego. E eu fui designada a um banco. Acho que até se a Maria Aparecida está aí, a Cida Filipelli, era habitacional APE. Era o banco, só de financiamento e poupança. E quando me contrataram,
quando enviaram a minha carteira profissional para a matriz, que era Campinas, viram que eu não tinha 18 anos. Aí o contratante falou, mas não é possível, você já está na faculdade e tudo, tamanhão, 1,70 m, não sei o quê. Falei, não, mas eu tô, logo eu faço. E eles seguraram essa vaga e eu, mas foi coisa assim, de dias, de menos de mês. E aí eu entrei e comecei na recepção. A minha formação técnica é técnica contábil. Então, logo eu já passei por uma parte de já trabalhar com a contabilidade, e aí você mandava lá para a matriz, e eu fui da última turma que assinava balanço, então assim, eu fui uma pessoa muito interessante para a empresa. Nesta habitacional, eu me casei, eu tive a primeira filha, a segunda filha, o segundo filho, né? E aí, do segundo eu não quis voltar mais. E de novo vem o meu pai e fala, filha, você é quase que metade do orçamento da sua família. Como é que você vai parar de trabalhar? E eu falei, pai, eu sempre quis ter filho e eu vou cuidar de menino. Que minha mãe contava que quando eu era pequena, que ela falava, o que você vai ser quando você crescer? Eu falava, eu vou ser mãe. E quando eu nasceu minha primeira filha, ela me entregou assim, ela falou, pronto, você realizou a profissão. Né? Aí no segundo eu saí. Aí veio o terceiro e eu perdi o quarto. E fiquei uns 6 anos fora do mercado. E eu resolvi ajudar minha cunhada, que é capaz que a Silvia esteja por aí, que ela vendia a Natura. E aí eu falei, poxa, uma coisa que eu posso fazer. Eu jogava vôlei no SESI, levava as crianças com carrinho, sabe? Era aquela coisa, estava no meio do jogo, corria para ver aquele que tinha saído de perto, tinha que dormir, aquelas coisas todas. Eu falei, mas isso é uma coisa que eu posso fazer, encaixar com as crianças quando vão para a escola. E uma empresa assim que eu já admirava, conhecia os produtos, gostava, e comecei a vender Natura. Em 3 meses surgiu uma oportunidade e eu fui concorrer a uma vaga. Na Natura? Na Natura, para ser colaboradora. Estou te falando de coisa de 1989. Tinha 39 anos. Eu falo que eu faço umas mudanças assim. Né? Não, 29 anos 29. eu tinha. Depois eu fiz 30. Entrei em setembro, fiz 30 em novembro. E passei pela seleção. E na época eu fui, até peguei o último dia, era aquela coisa meio corre. O marido foi levar, porque eu queria, eu estava sabendo naquela hora, eu queria ir. E na volta, tinha umas 32, 34 pessoas concorrendo. Eu já vim combinando com ele como é que seria se eu entrasse. Porque de cara tinha 15 dias de um treinamento intensivo e as pessoas, principalmente que era do Brasil inteiro, quem vinha de longe não voltava para casa. Eu, sendo em São Paulo, até poderia voltar. Mas não voltaria para casa. E eu vinha combinando com ele. Como é que ia fazer com as crianças, né? Então a gente podia programar, papapá. Aí ele ficou olhando e o sentimento dele foi, e se ela não for escolhida, ela vai ficar decepcionada. Ele falou, calma, eles falaram que vão levar. Eu falei, não, a vaga é minha. Já tinha certeza. Já tinha certeza, a vaga era minha. Aí você coloca aquela coisa que falam, que dá autoestima, né? Então, e não é só autoestima, você confiar em você dar valor para você, né? Porque eu confio na minha autoestima, você confia na sua. Né? Isso não é uma coisa tão feminina, eu acho que a gente tem um grupo maior, né? Isso é bem geral. E eu falei, não, a vaga é minha. E aconteceu. Eu fui contratada. E ali na Natura, eu vivi 27 anos. Foi onde eu me aposentei. E a minha grande surpresa é que, assim, naquela época, o bom currículo, você ficava 5 anos e mudava, tinha outra experiência, mais 5 anos, outra experiência. Mas quando eu passei dos 15, eu sabia que eu não ia sair mais. Porque é uma coisa, assim, foi apaixonante. Eu tive um professor no Canadá, em Vancouver, que ele era todo meio esquisito, cheio de certezas, né? E quando ele soube que eu trabalhei tanto tempo num lugar, ele falou, não é possível que alguém fique tanto tempo, mas a tecnologia foi mudando tanto, porque eu, quando estudava, era mimeógrafo.
Depois, quando eu comecei na Natura, era fax. E agora você já sabe tudo o que é. Uhum. Você não tem mais nada, nenhuma possibilidade de risco, nada. E assim, quando você trabalha com pessoas, eu trabalhava com equipes. Você tem o que eu chamo de faculdade da vida. Falo, essa é a minha grande experiência, porque conviver com os meus pares eram pessoas como eu, né? Conviver com os meus superiores, os diretores, eram pessoas em quem eu poderia me espelhar, em quem eu poderia ter assim informações maiores, porque se ficar todo mundo igual, você fica ali no mesmo... Acaba acomodando. Acomodando tal efeito manada, né? Quando você convive com quem sempre transmite e ensina, você acaba sempre evoluindo. Exatamente. E isso aconteceu muito. Até você falou que a Nádia estava aí. A Nádia foi alguém que ela foi... ela me liderou, foi minha chefe. Ela comentou aqui, ó, fui chefe dessa mulher incrível, um arraso. Naquela época a gente chamava de chefe. E ela não vai falar que eu deixei ela louca, porque assim, a gente é amiga até hoje. Porque foram momentos assim, marcantes, esse convívio com pessoas. E quando você trabalha numa empresa que investe no colaborador. E eu não vou te dizer que eram só mulheres e para mulheres. Também tinham mulheres no comando. Isso é uma coisa fascinante, a evolução, né? Como as mulheres estão chegando aos comandos. Exatamente. Que antes era travado para você chegar ali. Tem mulheres hoje em campos que eram totalmente masculinos, onde só tinha homens nessa profissão. Hoje a gente tem mulheres que têm oficinas mecânicas, que operam grandes máquinas. Eu acho essa evolução, eu acho sensacional. Eu acho que isso deveria até ter começado há muito mais tempo, né, do que agora, que está bem mais forte. Então, e ainda assim, eu acho que ainda falta. Acho que tem as mulheres acho que ainda podem entrar em campos e dominar muito mais coisas do que ainda tem hoje. Até sabe? Deveria, que eu acho que isso é uma questão de realmente preparo, né? Sim. Quem ali se concorre pela capacitação, pela capacidade, por todos os quesitos que venham a ser norteados, né? Mas vocês, homens, precisam tomar cuidado, porque se tiver muita mulher por aí no comando, na política, na vida, né? É assim, como a gente tem uma organização diferenciada e assim, aquela coisa, é capaz, o domínio. Não, mas eu particularmente acho que vocês, mulheres, só não dominaram tudo ainda porque vocês devem estar esperando alguma coisa, porque a capacidade que a mulher tem de fazer as coisas e fazer mais de uma coisa, às vezes, ao mesmo tempo, totalmente... O homem não consegue fazer isso, eu não consigo fazer isso. Às vezes eu vejo a minha filha, que tem 9 anos, eu vejo a minha mãe, as coisas que começa a fazer, eu falo, cara, como tá fazendo isso aqui, já começa a fazer aquilo, já começa lá e começa a conversar, são vários assuntos ao mesmo tempo, enquanto eu tô perdido no primeiro assunto, então eu tô fazendo uma coisa primeiro, eu termino, depois eu vou fazer outra, depois eu vou fazer outra. A capacidade que vocês têm, tanto dessa questão de organização, e de se reinventar, é fora do normal pra gente, pra nós homens. A gente é mais devagar, a gente demora mais para evoluir. Não que a gente não evolua, mas acho que demora mais do que a mulher, por exemplo. Mas vocês também fazem outras coisas sim, que a gente nem cada um. E hoje em dia, cada vez mais o homem está compartilhando, né? Exato. Não só a mulher compartilhando altos cargos, como também os homens compartilhando as coisas da casa, o convívio com a família, os filhos principalmente. Muito homem levando o menino para a escola. Então, a gente sabe que isso é algo que faz a diferença, né? E dentro dessa empresa, primeiro eu vou retomar essa coisa de tomar decisões. Porque muitas vezes você tem sonhos, né? E eu vejo pessoas que sonham e não agem. E decisões mudam o futuro. Então eu venho lá de trás de uma loja que me foi dada. Né? Aí eu passo por uma experiência que me abre os olhos completamente. Aí eu entro num outro lugar que eu tenho um crescimento financeiro importante
E mesmo assim eu desisto para poder cuidar de criança, que foi o banco. Uhum. E aí eu entro numa das melhores, na multinacional brasileira, que é uma empresa que você tem um plano de carreira espetacular. Sim. Então, além de você saber aonde você quer chegar, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, se você não tem um rumo, você pode ir para qualquer lugar que né? vai ser. Qualquer lugar Qualquer serve. lugar serve. Mas não só saber onde você quer chegar, é você saber onde você chegou também, né? Assim, uma parte. Eu trabalhei fora de Jundiaí 10 anos, mas eu sempre quis morar na Serra do Japi. Faz parte do meu DNA conviver na Serra do Japi. E hoje eu moro na Serra. Eu não estou na Serra porque a gente está reformando a casa, mas eu moro na Serra do Japi. Que legal. Voltei desde menina, né? Os romeiros, meu irmão que é para Romaria, eu falava, um dia eu vou morar aqui. Eu moro na Serra, meu filho mora na Serra. Que legal. O primeiro marido tem, né, chácara na Serra, então assim, e é um lugar que minha filha Malu fala que quer morar. É um lugar, então assim, aonde eu cheguei? Né? Porque era um desejo, era onde eu queria chegar e eu cheguei lá. Né? E dentro dessa empresa, eu tive um investimento muito grande em mim e em todos os colaboradores, porque trabalha-se muito com treinamento, te prepara demais. Pessoas que lideram pessoas, que têm, principalmente eu, né? Aí eu cheguei a ter equipe com mais de 1.000 pessoas, e basicamente mulheres. Às vezes eu estava num treinamento, ou né, numa reunião grande, somente as convenções, eu olhava assim, lá de cima do palco, até chegava a ficar arrepiada. A Nádia vai entender o que eu estou falando. Aí talvez outras pessoas também. Por quê? Eu pensava assim comigo, quantas TPM será que eu tenho dentro dessa sala? Não estou te falando por isso, porque a gente muda, e alguns completamente, né? E é difícil você trabalhar com pessoas, é mágico, mas é difícil. Exato. E aí você trabalhar com pessoas que têm um hormonal alterado mensalmente, que tem a preocupação da casa, dos filhos, talvez ter marido, não ter marido. E aí eu comecei a ter contato com muita gente de valor, né, que foram pessoas que me ensinaram muito, me deram uma leitura de vida diferente, dentro de pessoas mais simples possível e grandes vencedoras, que foram coisas assim admiráveis de eu conviver. Eu tenho pessoas para comentar que fazem assim, quando eu falo faz parte da história, é que fez a minha história. E a Natura vai treinando sempre, né? Desde a parte mais tecnológica até a parte mais exatamente de contato com pessoas, produto, né? Tem umas coisas fantásticas ligadas a produto, e aí o produto vale ouro se você usar direito. Então, você tem todo aquele empenho em passar essa confiança para quem vai vender. Porque se você vende na minha equipe, se você não acreditar no que eu estou falando, aí você não vai nem conseguir vender. Então, é você ter que dar o efeito no outro que vai para os outros. E graças a Deus devo ter convencido bem, ensinado bem, porque funcionou. Porque eu tive uma carreira brilhante na Natura. Em 6 anos eu estava no topo da carreira, que foi uma coisa bastante precoce, eu consegui, e assim, isso você faz com o seu desempenho quantitativo e qualitativo. O quantitativo, números, quanto você cumpriu. Exato. O qualitativo seriam as relações. E o qualitativo é aquele que você é avaliado através dos pares. Então, aquela avaliação 360. Se eu te disser de todas as avaliações que eu tive contato e acompanhamento, a palavra que assim era bem repetitiva para a minha personalidade é que eu era muito autêntica. De uma maneira um pouco gentil de falar que ela é uma pessoa gente, eu não sou do sincericídio, que eu acho isso uma coisa, sinceridade às vezes tem hora e lugar, né? Mas o autêntico, ela dá uma conotação de que uma pessoa é meio perfeccionista.
Porque eu sempre fui extremamente, absurdamente organizada. Isso está no meu DNA. Uhum. Eu tenho filha que é muito parecido, eu tenho filha que é exatamente o contrário. Eu tenho neto que faz quase igual e eu tenho neto que é totalmente diferente. Então, cada um é cada um. E, às vezes, você ser muito organizada gera um pouco de empatia, né? E até a Nádia falava assim, é um absurdo como ser organizada. E eu sempre respondi, mas eu não sofro por isso. Porque eu tinha 3 meninas em casa, viajava muito, uma equipe grande, né? Se você não tiver uma organização, aquilo tudo se mistura e nada dá certo. Uhum. Porque quando você se dedica ao que faz, vai dar certo. Dedicar a ser mãe, dedicar a ser esposa, a ser dona de casa e a ser uma funcionária de uma empresa como essa, a ter um cargo de liderança como eu tive. Então, assim, é a hora certa, no lugar certo. E quando eu tinha o escritório em casa, muito difícil trabalhar home, né? Você viu que você fechou a porta aqui, talvez o menino vem correndo. Eu tinha uma plaquinha que eu colocava assim, horário comercial. Quando a porta estava fechada, horário comercial, não tinha, porque não podia, mãe não vai amarrar sapato, mãe não quer saber se alguém bateu. Trabalhando. Mas também a gente conseguia ter a capacidade de, no final, você sair de lá de dentro e virar a plaquinha. Acabou o horário comercial. Então, ali era aquele momento. Uhum. Isso, naquela época, era possível. Hoje não é mais. Sabe o WhatsApp que você está vendo aí, sabe o laptop que você anda, sabe o seu iPad. Então, assim, a gente talvez não consiga mais fazer isso, mas também é possível organizar e administrar de outra maneira. E eu tenho certeza que muitas pessoas que trabalharam comigo, elas falam que aprenderam muito. E é um aprendizado não só pela minha exigência, porque se você vai assinar um documento, você tem que exigir que esse documento esteja sem rasura, que esteja completo, entendeu? Porque é uma coisa que eu vou assinar, muitas vezes encaminhar para frente. Então, isso já é uma coisa. Se você marcou uma reunião, aqueles que trabalham com você, eu tenho que ser a primeira. Né? Exato. Eu tenho que ser a primeira a chegar e tem que estar tudo pronto. Então, assim, não dá pro convidado da reunião chegar e você tá terminando. Começar a arrumar, ou então não, assim, sabe? Não, tem que ser mesmo você. São escolhas. Isso, a vida é feita de escolhas. Então, se você tem paciência e orienta com calma, eu tive gente comigo muito tempo. E depois que eu saí da Natura, muitas das que ficaram comigo, que eram da minha época, que hoje são as líderes da Natura de negócio, que elas cuidam das equipes, eram da minha época, eram as minhas consultoras. Então, foram pessoas que realmente o aprendizado deve ter valido a pena. Mas foi a minha confiança, né, na escolha. Sim. E foi eu ter, assim, condições de passar o aprendizado. E eu sempre fui aquela que eu queria preparar a sucessora. Todas, para mim, poderiam ser minha sucessora. E várias delas estão lá fazendo coisas que eu comecei a fazer nesse trabalho. Legal. Então, o prazer de você passar para frente. E aí, eu também gosto. A gente vai falar um pouquinho daquela parte quando uma pessoa te inspira, né? Quem é que vai te inspirar você? Vai me inspirar as pessoas que você realmente respeita e dá valor. Exato. Vou te dizer, meu pai é uma fonte de inspiração pelo caráter dele. A minha mãe foi uma mulher muito culta. Foi assim, faleceu aos 96 anos, culta. Se você discutia qualquer assunto com ela. Ela sabia conversar. Sabia, era uma pessoa super antenada, ela viveu muito de livros, aquela pessoa que cuidou dos 6. Gente, assim, uma mulher de muito valor. Né? Eu tive chefes, que não pode falar mais chefes, gestores, agora gestores. Diretores, que foram bons exemplos para mim. Exemplos de ser humano e exemplos de trabalho. Legal. Mas também tive aqueles, os quais
Eu não copiei, não isso que eu ia copiarei. falar. A gente acaba aprendendo de qualquer forma, Isso, né? você acaba Aprende aprendendo como não fazer. como não quer ser. Exatamente. Você acaba Exatamente. aprendendo como você não quer ser. Então, essa mescla de você inspirar pessoas, porque você é um conjunto da confiança que você passa, da capacidade de que você tem, porque assim, o aprendizado não está do outro lado, Sim. não está em quem está aprendendo, está em quem está passando a informação. Essa é aí que faz a diferença. É você conseguir passar para o outro aprender. Se o outro não aprendeu por A, então vai aprender por B. Exato. Né? E a gente fazia isso com o filho, né? Agora, será que a gente faz isso com o neto? Não vou falar aí que vai sobrar isso para mim. Mas é a tal história de você ter essa leitura e o respeito pelas pessoas. Não é? Eu costumo falar que eu não respeito o famoso. Eu respeito os importantes. Meu pai é importante. É isso. Entendeu? Então, são coisas assim que, quando a gente compartilha, a pessoa para e reflete. Fala, é mesmo, né? Porque não me interessa aquele famoso que não conheci, não vou conhecer. Se chegar na minha frente, eu vou dizer, tudo é bom, eu não tenho essa... Entendeu? Mas tem as coisas que a gente gosta de fazer e repete. E no paralelo desse aprendizado profissional, eu fui fazendo cursos do que eu gostava. Então, eu sou uma pessoa que eu fui muito ligada a esportes radicais. Agora eu assumo, se meu marido estiver aí participando conosco, eu assumo que não dá mais para algumas coisas, não tem mais rapel, não salta mais de paraquedas, não tem mais nada disso, você sabe que eu já sou mais ajuizadinha, mas são coisas que o corpo conta, né? Ele fala, não faz isso, que não vai dar para você segurar. Agora não é tão forte assim, apesar que a gente tenta as pernas, né? Tem a minha parte de cuidado de saúde. Mas eu gostava muito, então eu fui fazendo esses cursos. E aí eu fui fazer uma outra faculdade em hotelaria, porque eu tenho um histórico de viagem intenso, muito. Eu viajo desde os 15 anos. Ai, que delícia. E todo ano, mesmo casada, eu tirava férias do trabalho, dos filhos e do marido. Eu fazia muita viagem sozinha. Sozinha porque as crianças eram pequenas. O marido não se interessava por algumas coisas que eu gosto muito. Gosto muito de civilizações antigas. Então, eu fiz todos os percursos dos Incas, dos Aztecas, dos Maias. Estou te falando assim de Honduras, Tegucigalpa, lugares que as pessoas nunca ouviram falar. E eu gostava muito. E eu fazia isso sempre. Tinha o período com as crianças, uma semana, e o resto era para mim. E isso funcionava muito bem. Porque algumas vezes eu viajei assim, eu estive uma vez não sei se você ouviu falar, na Ilha do Breu, fica na Rio Santos, Ilha do Breu. Eu fui lá, não tinha nem gerador. Lógico, chegava de barco e tinha uma televisão fazendo uma reportagem da ilha, que é uma hospedagem bem insólita, que é uma hospedagem muito diferenciada, tudo mais. E quando viram eu sozinha, achavam uma coisa que deviam fazer uma reportagem da mulher que viajava sozinha. Como se isso fosse, entendeu? Algo... Nossa, quanta gente! Por isso que você vê aí que tem tanta gente que vem de fora, né? Que tem gente de outros lugares, pessoas que eu conheci em pedaços do mundo que você tem que procurar no mapa. E que eu tenho um carinho imenso no coração. Tem o pessoal da Guatemala, nossa, não vou nem te falar assim, até poucas vezes. E eu tenho um mantra, eu não volto para onde fui. Ai, você não gostou? Amei de paixão. Mas não volto. Mas não, porque se eu voltar, não conheço outro lugar. Não conheço lugar novo, exatamente. Isso. Faz total sentido. Então, aí agora, eu estive em Boston em outubro, e no final, rapaz, mas como eu gostei de Boston. Eu conheço um bocadinho dos Estados Unidos, mas como eu gostei. Aí eu falei para minha filha, olha, se um dia eu fugir de casa, pode sugerir que eu fui para Boston. E aí a Denise que estava aí, não sei se a Denise está aí. Claro. Aí, Denise, lembra que eu falei, se eu fugir de casa, pode procurar em Boston, que eu devo ir para lá. Porque eu realmente fiquei muito encantada. Eu sugeri aos meus netos que tenham alguns cursos de inglês lá, que são gratuitos, que estão na biblioteca. Então eu falei, é uma coisa que dá para fazer. E aí, nesse paralelo de,
Com os cursos da empresa, eu fui fazendo os meus cursos. Porque eu tinha um objetivo. Quando eu me aposentasse, eu tinha um prazo para me aposentar. Esse prazo mudou. Porque no final eu me separei e eu quis ter uma outra tratativa para isso. Uhum. Porque eu acho que as pessoas têm que ser independentes. Eu, mulher, tenho que ser independente. Você, homem, tem que ser independente. E você é independente quando você organiza na sua vida alguns pilares, né? Que é o pilar financeiro. Você pode... Eu tô com um neto que entrou como menor aprendiz agora. Eu falei para ele, filho, o seu primeiro salário vai vir daqui a um mês. Então, a sua vida não vai mudar. Fica igual. Quando você ganhar o primeiro salário, tenta guardar 10% e aí você vai gastar o que você já tem. Exato. E isso era assim que eu fazia. Então, eu vim trabalhando previdência, aposentadoria, INSS formal, essas coisas todas, e vim criando algumas coisas que também se transformassem em renda. Isso é possível para mim, para você e para qualquer pessoa. Sim. Então, é uma determinação. O que é que você quer para você? Eu quero independência, principalmente financeira, a independência de saúde. Quando joguei vôlei muito tempo, assim, para a saúde é meu ponto mais negativo no momento. Um pouquinho da preguiça, um pouquinho da falta de costume, um pouquinho do excesso de muita coisa. Sim. Porque a minha promessa na minha aposentadoria é que eu não ia correr para mais nada. Então, dá tempo sim. Tá faltando. Mas agora o maridão faz companhia, o neto tá sarado, vamos, vó. Agora é assim, vamos, vó, né? Esse negócio de malhar aqui, não adianta fazer só caminhada. Não podemos voltar a fazer trilha? Não, a caminhada não serve. Para os ossos, para você levantar sozinha, quando você tiver 80, tem que ser, como é que fala? A academia mesmo, aí, que é musculatura, né? Tem que fortalecer a musculatura. E o terceiro, o pilar, é um pilar ligado às amizades, ao espiritual. São 3 coisas que você cuida desde o seu comecinho. Eu, quando o meu primeiro registro, 15 anos, sempre tive poupança. Eu não sou uma pessoa de investimento arriscado, não. Eu sou moderada. Sempre se programando. Sempre assim, sempre gastando menos do que eu ganho, até hoje. Eu consigo fazer viagens completamente pagas, né? Legal. Uma coisa que eu gosto muito, meus netos, quando fazem 10 anos, eles ganham uma viagem com a vovó aqui. Que massa. E normalmente é internacional. E já foi Raul, já foi Benjamin, já foi Davi, tá chegando lá mais ou menos Lavínia, e depois vem Pedro. Mas, quando eles fizerem 20, eles vão levar a vovó. Isso é um acordo que a gente tem. Show. Justo. Quando nasceu meu neto Pedro, eu tinha 60 anos. Ele vai fazer 4. Eu tenho 64, esse ano eu faço 65. Aí a minha filha falou, mãe, você já pensou que quando você for levar ele para viajar, você vai ter 70 anos? Eu falei, você já pensou que quando ele for me levar, eu vou ter 80? Não é? Não é? Mas te digo, rapaz, que, olha, que maravilha que é você ter essas companhias. São ali, além da geração dos meus filhos, as outras gerações, você conviver com isso. E esse relacionamento, você cria, você cultiva, né? Eu sou aquela avó que eu tô aí pau pra toda a obra. É só me pegar. Porque Excelente. Normalmente eu tô viajando, eu tenho as coisas para fazer. Agora hoje, com a idade deles, né? Eles vão pro cinema, porque antes era aquele cuidado do pequeno. Agora eu já tenho neto que eu levanto a cabeça para cumprimentar. O abraço vem de cima, entendeu? Então, assim, as coisas foram se juntando, né? A minha formação como no turismo, hotelaria, e eu fiz um curso de guia de turismo. Fiz, cumpri lá as horas de estágio, lá um sacrifício para fazer aquelas horas pela minha disponibilidade, trabalhando na empresa, né? Com a dedicação que tinha que ter, porque não é tão simples assim. Aí formei guia de turismo internacional, fiz agência, aí descobri que não ia fazer nada disso.
mas isso me é muito útil até hoje para o meu pessoal. Você não me pega perdendo passagem, aeroporto, adiar o voo. A empresa vai pagar a minha refeição, sei dos horários, sei quando paga hospedagem pelo tempo. Eu tenho umas manhas bacanas de onde escolher, como ir, sabe? Eu tenho Legal. assim, eu me viro super bem com isso. Eu acumulo milhas, eu vou agora para Portugal, tá tudo quitado. Ai, que beleza. Só paguei taxa de embarque, o resto foi tudo com os pontos que Muito foram bom. trabalhados. Então, isso é algo que é possível para todo mundo, né? Falar, nossa, você nasceu numa família né, de classe média, mas eu estudei em escola pública, né? Eu convivi com muita gente simples e, assim, eu vi muita gente e muita coisa veio de mim. Eu não ganhei, ninguém me deu. Exatamente isso que eu ia falar. Mas hoje ela tá bem, hoje ela tem dinheiro, então é fácil falar. Mas pela história que você tá me contando e tá contando para as pessoas, tudo desde sempre, tudo bem programado, tudo bem planejado, tudo bem organizado, para poder as coisas realmente acontecerem. Então, mas eu não consigo, é difícil. Não, tenta, tem que começar. Não, dá trabalho, rapaz. Dá trabalho, quando começa a dar trabalho, as pessoas não gostam. Dá trabalho. Né? E tem uma coisa assim, algumas pessoas têm uma grande capacidade de manipular, né? E você se prepare para ser rejeitado quando não aceitar ser manipulado. Né? Vão te rejeitar. Então, isso, assim, é muito comum. E são coisas que a gente tem que se preparar. Né? E, às vezes, a gente fala, a manipulação leva todo mundo como um efeito manada. E aí, como é que fica? Né? E não é esse o caminho. Se você tem várias observações e alguns preparos, você vai sacando, você vai pegando a sacada. E ali você também começa a investir em quem tá afim, cara. Quem não tá afim, deixa seguir. Exato. Porque não vai dar certo. Interessante que as pessoas que trabalharam comigo pessoalmente dentro da minha casa, meus apoios do lar, né, que até me ajudaram com os filhos, tudo, são pessoas que convivem até hoje. E eu que morei em Araçoiaba da Serra, eu que vim de Araçoiaba, aí, desde que eu aposentei, um pouco antes até, eu tenho gente que deixei gente lá que até hoje faz as coisas para mim, e tenho gente aqui que está comigo há mais de 15 anos. Talvez a Neudinha esteja aí na live. Ela falou, eu vou lá assistir a senhora amanhã. Eu falei, tá bom, então vamos. Tá aí, parcerona. Você não sabe mais quando foi ela que fez e quando fui eu. Que legal. Porque assim, a gente vai trocando, mas me ensinou um monte de coisa de comida, rapaz. Onde diga que eu boto no canal é dela. Olha que legal. Ela é porretinha, porreta. Deixa eu dar uma lida nos comentários aqui, que tem bastante. Deixa eu até voltar um pouco aqui. Vamos lá. Leone, boa noite e tal. Marleia Silvia Luquini está assistindo, mas não consegue acessar o chat. Olá da Silvia. Olá da Silvia. Silvia, beijo, querida. A Virgínia, conheci Inês no spa e até hoje sou super fã dessa querida. Aí tem coisa deles, é o nome que está aparecendo aqui. Saudades, Inês querida. Raquel, de Wisconsin, nos Estados Unidos. Tô legal. Te falando, Raquel, eu vejo, te acompanho. Vou te visitar. Bom, estamos internacional. Não, a Raquel é doçura. Thelma Brandão, boa noite, um beijo, Inês. Emily Silva, boa noite, Bruno, boa noite a todos. Carlos Luquini. Caco, até tu, Brutus. Boa noite, Marinês. Eu e Silva aqui assistindo. A Denise novamente, lindíssima como sempre. Zurila Cavalcante. Zumira. Zurília Cavalcante. Ô, Zurília. Boa noite. Levita, sou fã dessa mulher incrível. Levita. Não fale isso. Eu sou tua fã, minha sogra. Que legal. Um beijo, viu? Obrigada pelo filho. Muito bom. Roberto Rocha. Sogro. Olha muito bom. Esse sogro me senti totalmente prestigiado. Que legal. Bom. Roger Fabre, fã dessa mulher há mais de 20 anos. A Nádia, ela comentou que foi quando foi sua chefe. Angélica Bizarro, boa noite. Mas gente, a Angélica não ia estar aí?
Linda. Roberto Laone, Betão, amigo meu, muito bom, e Bruno, boa noite. Natan Varda. Natan, israelense. Cara, israelense. Cuidado quando for para Israel voltar, hein, amigão? Tá esse cara aí ainda tem história para contar. E ele tá para cá, no Brasil? Ele tá para cá, tá indo para lá. Dia 4/2, né? Não, dia 2/4. Dia 2/4, Obrigadão, Natan. Esperamos que o mais breve seja resolvida essa situação lá. Merielle, você eu vou convidar, depois vou te falar da Merielle aqui, você, vem, minha nora. Vou dar a dica da Holly House, viu? Deixar aqui para ele. Passa o contato. A Hobbit House do Brasil. Exatamente, legal. Tá aí, minha nora, que mora lá na Serra. Vou te mostrar. Show, se prepara, viu? Né? Prepara que o convite a gente faz. Não, e ele vai estar no ambiente, ele vai fazer mudanças, né? Semana que vem. Semana que vem. Não deu tempo de eu pegar um novo, mas você pega. Não, mas aí você vai lá novamente, a gente marca outro, a gente vai lá novamente. Porque você, pelo que eu tô vendo aqui, e até por esses vários comentários que tá aqui, você deve ter, assim, inúmeras histórias. Inclusive histórias de viagem e tudo, então... Muita história legal. Pegar um episódio só para contar a história mesmo de viagem. A Angélica, agradeço muito pelo trabalho que vivi como consultora da Natura, tendo a Inês como líder. Muito aprendizado, sempre foi muita conquista positiva. Admiro a com carinho. Angélica tinha 18 anos, não vou contar a sua idade, fica tranquila, tá? Não vou te entregar, não. Eu tinha 30, hoje eu tenho 64, faz a conta aí, quantos anos nós temos. Karenina Moreno. Karenina tá em Recife. Legal. Minha cunhada, cá. Espero que o filhão tenha melhorado aí, viu? Obrigado pela presença. Cíntia Galani. A Cíntia foi uma secretária minha. Fora, uma das minhas secretárias, né? A Cíntia, a história da Cíntia é maravilhosa, trabalhou alguns anos comigo. Eu ficava assim, eu era exigente com ela. Cíntia, né? Você sempre falou que aprendeu muito comigo, então eu não vou ficar com dó. Porque ela era super tímida, uma pessoa quieta, linda, uma mulher linda, uma filha bonita. E a Cíntia, ela olhava para mim e eu falava, ela vai chorar. E ela não chorava. E fazia direitinho. Cíntia, te amo, viu? Denise, Cris, Solange Mota. Neuza Maria, muito legal. Cauê programou muita viagem dele com você. Ai, Neuzinha, não fala isso. Vamos lá, quem sabe? Aí fica como neto do coração. E você vai comigo, né? Porque aí você toma conta dele, que ele obedece mais você que eu. O Cauê é um neto do coração. Ai, que legal. Aí o Roger comentou de novo, estudei com ela turismo, amo. O Egídio também, bela história, Marinês. Wilcimeire, tá maravilhoso este papo, dá uma saudade. A Karenina comentou: oi, Inês, é Vicenzo, beijos de Recife. Beijos de Recife. E Douglas Brandão, boa noite, estamos aqui. Tá. Muito bom, pessoal. Aproveitar que tem bastante gente hoje aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Para ajudar a gente a crescer cada vez mais esse canal aqui, para a gente poder trazer cada vez mais pessoas incríveis que nem a Inês para contar um pouco da sua história. Então seguimos. Seguimos. De tudo que eu falei, eu gostaria muito de deixar um recado, assim, que as pessoas assumissem, porque eu vi que ali você fala de pessoas com mais de 60, vários estão aí, outros nem tanto, outros novos. É esse cuidado de se preparar para o futuro para ser independente. Porque você só é independente e tem autonomia se você não depender de ninguém para cuidar de você. Não depender de um filho, não depender... Porque, às vezes, entrega-se tudo pelos filhos e para os filhos. E, quando chega no reverso, nem sempre tem esse retorno. Não é só no teu retorno. Às vezes, não consegue ter, não é possível. Porque, de verdade, as coisas estão cada vez mais difíceis, né? Você vai no supermercado hoje, como é que... É um absurdo. Sabe? Você tem que ser realmente muito genial. Mas
preparar para que seja pouco, né? E fazer as coisas que gosta. Eu acho que a gente tem que ser muito curioso, perseguir coisas que te chamam a atenção. Às vezes, quando eu falo muito de viagem, não só pensa nas grandes viagens, né? Não, gente. Às vezes é viajar ali para a cidade do lado, fazer uma coisa diferente, conhecer um outro lugar. Exatamente. Isso faz a mente não emburrecer, faz a mente exatamente. circular. Eu tenho uma pessoa que ela é minha mentora e que tem me ajudado em vários campos, tanto profissional quanto pessoal. E ela esteve aqui batendo um papo junto comigo, a Laide, e uma das coisas que ela falou durante a live foi isso: faça pelo menos uma vez na sua vida alguma coisa diferente. Vá num restaurante diferente que você queira conhecer e comer uma comida diferente. Vá fazer uma viagem para um lugar diferente. Aí é o que ela comentou, que você falou, você não precisa ir para uma viagem grande, muito longe. Pô, vai na cidade vizinha, às vezes tem alguma coisa interessante que dá para você ir lá conhecer. Então vai lá conhecer, abrir um lugar novo na onde você está morando. Vai conhecer esse lugar novo. Então pelo menos uma vez na vida, uma vez por mês, de vez em quando, você tem que estar sempre procurando alguma coisa diferente para você fazer. Conhecer gente diferente, conhecer lugar diferente. Isso é importante. Tem um estudo que fala que se você fizer todos os dias, por exemplo, o mesmo percurso para o trabalho, você vai todo dia, sai da sua casa, faz aquele caminho, chega para o trabalho, lá volta pelo mesmo caminho, chega em casa ou vai fazer alguma outra coisa. Você começa a perceber que você sai da sua casa, chega lá no trabalho e você não lembra o que você viu pelo caminho. Você não percebeu. Fica tão automático, presta atenção. Você começa a não perceber nada quem passou, alguma coisa diferente, se a loja estava aberta, estava fechada, o semáforo, se alguém cruzou, você começa a não perceber, você chega no outro lugar e não lembra o percurso. Que você fez. Então, faça percursos diferentes, para que você se dê a oportunidade do cérebro prestar atenção. Por isso que quando você viaja, que você não conhece o lugar, o tempo passa de forma diferente. Você vive mais, porque você presta mais atenção em tudo. Então, saiu de casa, chegou no trabalho e não lembra o que viu pelo caminho, o seu tempo não passou. Você não sabe o que você fez no caminho. O que você encontrou. Então, assim, por isso que quando a gente viaja, ou você tem uma outra experiência, você presta atenção e isso faz você ter uma noção diferente do tempo. Você parece que você viveu mais. Exato. Não pode fazer as mesmas coisas do mesmo jeito. É verdade. Vou começar a mudar o trajeto do trabalho. De vez em quando. Porque você acaba realmente prestando atenção em coisas que você não prestava antes. Né? Lembra depois da pandemia, quando você realmente saiu, você viu várias coisas que você falava, nossa, não, ali vende-se, aluga-se, mudou, né? Ou você foi para um lugar que você não ia fazer há tempo, quanta coisa que mudou, nossa, mudaram as lojas daqui, isso é em função dos motivos que a gente sabe, né? Então é isso em função. Aí falando lá na tal aposentadoria, chegou o meu grande momento. E eu me dei 1 ano de prazo para que eu fizesse. Não vou falar nada, porque eu falo que vou fazer nada é mentira, eu não consigo não fazer nada. A gente é impressionante, né? A gente não consegue, mas que eu fizesse coisas que eu não tivesse que me reportar a pessoas, a desempenho, a resultados. Aí eu fiquei com isso, dessa liberdade mesmo de eu ter uma autonomia. Eu escolher o que fazer e às vezes até... E nesse tempo... Quando eu saí da empresa, eu tenho uma loja virtual da Natura. Chama-se Inês da Natura. Inês da Natura. Isso. Por que eu pus esse nome na minha loja virtual? Porque durante 27 anos eu atendi o telefone, alô, Inês da Natura. Você sempre é alguma coisa, né? Agora é Inês do Bruno. Eu fui a Inês do Mota, que era meu pai. Eu fui Inês, então eu era Inês da Natura. E eu falei, eu vou sentir muita falta dessa mensagem, dessa informação na minha cabeça. Aí a minha loja, você entra lá, www.inês da Natura, você é uma loja virtual, você faz a compra pela loja, você paga para a loja e você recebe na sua casa. Legal. E se você tiver uma dúvida de produto, pode tirar comigo. Quando eu saí, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para Jundiaí
e eu vou usar a loja para eu voltar aos meus relacionamentos, porque fiquei 10 anos fora, muita coisa mudou. Depois de 4 anos que eu estava fora, eu conheci meu atual marido, né? E nós, em 1 ano e pouco, nós nos casamos. Estamos casados há mais de 12 anos já. Então, eu falei, eu vou retomar, né? Que é a história da minha família, da minha mãe, a história da minha mãe é aqui em Jundiaí. E comecei a me preparar, organizar para isso e preparei um folhetinho, fiz eu mesmo, um folder, não sei o que, olha como a gente vai evoluindo, né? Eu era do mimeógrafo, já faço canvas, algumas coisas assim. Você fez, aí o Bruno fez o meu convite cor-de-rosa. Achei tão meigo, todo cor-de-rosinha assim, né? Eu achei assim, eu não uso muito rosa, mas achei bem feminino. E aí eu peguei essa divulgação. E eu fui, meu filho tem uma empresa, eu fui na empresa, ele estava trabalhando, e eu fui falar com ele e ele estava ocupado. Então, né, estava no horário, eu falei, deixei ali em cima, peguei o carro e voltei. Aí ele me ligou, já era do celular, né, ligou, mãe, o que é isso aqui? Eu falei, para você divulgar aí para a mãe, que a mãe vai assumir a loja da Natura, não sei o que. Ele falou, volta aqui. Aí voltei, ele falou, você já pensou em abrir um canal na internet? Falei, fale mais. Ele falou, mãe, você se comunica tão bem, você tem uma história tão legal de vida, você é uma pessoa que trabalhou tanto tempo nessa empresa, você conhece tantas pessoas. Falei, por que você não faz um canal no YouTube? Eu falei, você acha? Ele falou, acho. Fiquei pensando assim, tá bom, o que eu tenho que fazer para fazer o canal? Aí ele me indicou 2 pessoas, um que lá trabalhava com ele e um outro que foi até um mentor para isso e que me indicou, quem ali me agenciou por um período. E logo de cara eu já tive que tomar outra decisão. Eu já escolhi o que eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer e o que eu ia arrendar para os outros fazerem. Então, eu não ia filmar, eu não ia editar, e eu não ia mexer com as redes sociais. Eu ia criar os assuntos, vai lá, colocava lá, bacana, vídeo, imagem, tudo, ia lá, essa parte de direção mesmo, escolher o assunto, falar, e isso era tudo comigo. E eu comecei a fazer isso, e a minha primeira ideia foi, e eu ia explicar como é que usava, porque a loja da Natura, né, lembra? Eu ia explicar como é que usava um creme de mãos. E eu falei, bom, para explicar como é que faz o creme de mãos, eu vou mostrar onde a mulher estraga as mãos, na cozinha, claro, né? E até hoje, viu, isso daí não mudou muito, quem põe luva, não sei o que, essas coisas não mudou muito, não. Então, eu falei, vou fazer alguma coisa, e eu fiz uma crepioca. E fiz a crepioca, mostrei como é que fazia, mostrei como é que aplicava o produto, e um beijo no seu coração e ficou aquela marca. Eu vou, mas eu volto. E ali começou. Só que a receita fez mais sucesso que o próprio produto, que ficou interessante, que muita gente não conhecia, inclusive uma filha minha. Aí falou, mãe, mas como é que faz isso? Eu falei assim, vai olhar o canal da mamãe no YouTube. E ali foi. E teve um marco grande que foi como fazer carne moída. Esse vídeo tem mais de 3,5 milhões de visualização. Nossa. E para a minha surpresa, não vou falar tristeza, gente, porque eu já me acostumei com isso. Foi um vídeo que começou monetizando e a monetização parou por conta de música. Mas era uma música que estava na lista branca. E aí a gente descobriu que 50% dos vídeos não estava monetizando. Eu falei, bom, agora, né, como é que você vai tirar um vídeo com essa participação? E aí eu acabei até destrinchando o vídeo da carne moída, que tem boa aceitação. Solange viveu comigo, o vídeo do Brigadeiro Gourmet, Solange, outro vídeo, 1.600.000 visualizações. E ali eu comecei a fazer... meu neto falou assim, vovó, você é uma youtuber. Eu falei, eu sou uma youtuber. Né? Olha que interessante, gente, foi um termo que a gente nem estava acostumado, né? E ali começou o canal do Fala Inês. E quem deu esse nome foi o Carlos. Falei, Carlos, de onde veio a sua inspiração? Ele falou, Inês, você é uma pessoa que se comunica bem, você fala bastante. Ele falou, você quer dizer que falo muito, né? Ele falou, não, você fala legal. Aí ele falou assim, Fala Inês é uma coisa que
Eu falei, então foi. E eu comecei com o YouTube. E quando o YouTube já estava forte, eu passei eu até abri o Instagram muito depois, mas foi muito depois mesmo. Sim. E quando veio a pandemia, cortou tudo isso de participação, mas eu tive uma grande coisa que aconteceu. Eu achei muito importante para mim. Nós morávamos lá na Santa Clara, no sítio, e a internet não tinha internet. E aí veio uma internet a cabo. E eu contratei, mas foi assim, tipo, instalou no dia 20 de março, dia 22, 24, e eu estava chegando de Portugal, eu cheguei, deu a pandemia, instalar a internet e deu a pandemia. E aquilo, para mim, eu falei, isso é uma mensagem, né? É para eu aprender algumas coisas, né? E aí eu comecei a fazer alguns cursos, e eu tive a confirmação, não vou trabalhar com edição. Detestei. Né? Eu falei, vai ter gente que faça, sempre gente que faça, né, Letícia? Confesso que é extremamente trabalhoso. Não é o trabalhoso, não é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu gosto de casa, eu gosto de cozinha. Então, assim, não dá para você querer fazer tudo. Exato. E eu acho que essa é uma decisão importante. Lembra que eu aposentei, eu falei que eu não ia fazer as coisas correndo? Então, isso são coisas que prendem muito. E o canal nunca foi para ter, assim, um sucesso financeiro. Foi para eu ter uma ocupação que eu gostasse muito, e meu marido fala, é melhor você continuar com o canal do que pagar psicólogo, porque você está indo muito bem, está funcionando, tem remuneração, tudo, então vai, continue com o canal. Então, eu tive, de novo, mais uma vez, algumas decisões que eu tive que tomar, né? E eu acho isso muito importante de colocar, porque algumas vezes você tem uma necessidade e você não decide. Que seja pelo sim, pelo não, tem que decidir. Decida, não pode ficar em cima do muro, né? Então, quando você toma uma decisão, você também tem que arcar com as consequências. Exato. Algumas boas, outras nem tanto. Né? E essa decisão aí, que eu não ia editar, que eu não ia fazer essas coisas, eu tinha que ter um custo. Mas aí o canal deu certo, né? E eu tomei a decisão de que eu não tivesse nenhum comando no canal. O que é você ter um comando? Eu tive muitas ofertas de participação, patrocínio, aquelas coisas todas. Mas foram coisas que, tipo assim, uma vez um produto veio querer que eu divulgasse o produto. Eu falei, olha, eu não conheço o seu produto, você podia mandar para mim? Eu vou experimentar durante um período. E ela falou, não, você só precisa divulgar. Eu falei, não, e não fiz. Eu não costumo fazer tráfego pago, eu não faço. Porque pode ter quem concorde, quem precise, quem queira, e pode ter o que te prende até o próprio AdSense vai te remunerar menor. Porque está confiando que você, né? Então eu falei, não, o meu crescimento é orgânico, tanto no Instagram, que precisa crescer, tem gente aí que não está no Instagram. Exatamente, @fala_inês. @fala.inês, o Instagram tem o ponto. Tem o ponto. Porque isso faz parte do canal também, acaba sendo um reflexo, né? E o canal deu certo, eu amo fazer, eu recomendo que você tem que ter uma atividade que te comprometa, lá vem o comprometimento. Eu posso ser livre. Estava lá em Nova York gravando, estava lá não sei onde gravando. Eu sempre tenho agilidade da gravação. Então, eu continuo tendo oportunidade de administrar o meu tempo. Isso é uma coisa muito boa. Né? E aí, uma das coisas bacanas que aconteceu, não sei se tem alguém aí, talvez a Cíntia, tem um pessoal lá no Rio de Janeiro que é da televisão Bem Mais TV. E eu faço parte da programação deles, tem uns 3 anos. Então, e essa TV cresceu muito, muito. Entrou, saiu tá lá na Barra, saiu do Rio, foi para o interior, teve o interior de São Paulo. Então, acho que isso é uma coisa que mantém muito o Instagram para mim, o YouTube meu. Que é a participação, estar na atividade com eles, né? E é uma parceria gigante isso. Que legal. Então, tá aí. Virei o jogo de sair aposentadoria, eu sou bem lúcida para cuidar da alimentação, eu acho isso muito importante. Eu sou a pessoa que eu nunca pensei em empreender, e eu sempre falava assim para o marido, um é empregado e o outro é empregador.
E presta atenção que eu tive a loja, não tomava isso como eu empreendi lá com 15 anos, mas eu fui, era minha, era comigo a administração. Aí eu acabo me aposentando e além de empreender, né, que agora o canal do YouTube é um empreendimento, né? Exatamente. Eu também virei empresária. Por que eu virei empresária? Porque eu tenho pessoas ligadas a mim que trabalham comigo para o canal. Então, eu falei tudo que eu pensava, que eu não faço conta não. Não, você não deseja ter o seu negócio? Não, jamais, eu vou, né? Você já tinha o seu negócio? Nossa, e a gente não percebi, sabe? Eu cresci vivendo isso, dessas transformações, e o meu marido tem o negócio dele, ligado à energia. Eu falei, todo mundo... E eu sempre convivi com isso, falava, não, eu gosto daquela... Eu sou folgado, eu falo. Eu gosto... Não era carteira assinada, entendeu? Mas quem tem filho, principalmente o lado mulher, o que é que acontece? Toda hora, né? Não sei se a esposa trabalha, mas a criança ficou doente, quem é que vai correr primeiro? É a mãe. Então, assim, foi uma coisa que deu muito certo de eu combinar e estar numa empresa com a retaguarda que eu tinha e conseguir amar do começo ao final. Eu nunca fiz as mesmas coisas, pessoas diferentes fazer coisas diferentes, né? Então era uma coisa que eu considerava assim muito importante, mas eu estou empreendendo faz tanto tempo que eu nem percebeu, nem deu conta que já está empreendendo há todo esse tempo. Há todo esse tempo. Que legal, cara. Que história incrível, São muitas mudanças, são muitos nuances, né, são muitas evoluções, assim, de todo esse período que a gente já está conversando aqui, esse tempo todo eu sempre, né, eu tô percebendo assim, sempre evoluindo, sempre indo mais, sempre buscando mais, sempre saindo do que é a média e sempre acima da média, sempre acima daquilo que, pelo que eu percebo, você não é uma pessoa que se acomodou, que se acomoda com alguma coisa. Não. Né? Tá fazendo isso, mas já tá pensando em fazer outro, já tá pensando em evoluir, já tá pensando em aprender uma coisa nova e sempre... Aí você entra naquilo que tanto se conversa, que a gente tem as missões da nossa vida e o propósito. Então, missão, eu tenho uma missão, eu realizei, eu vou para outra missão. Porque as missões, elas vão nos movimentando para atingir. E se ficar sempre a mesma, nunca será sempre a mesma. Porque nós não somos os mesmos. Eu passei da fase de ter pai e mãe cuidando, de ter eu cuidando de filho, já dei a volta, já vem os netos, sabe? Eu não tinha que fazer nada na minha casa. Minha mãe tinha 2 pessoas que trabalhavam com ela e minha mãe cozinhava. E eu comecei a trabalhar cedo, eu chegava lá, eu deixava a roupa suja. Se eu fizesse uma sobremesa na casa da minha mãe, era ali, porque era, sei lá, um sábado, um domingo, estava trabalhando, e assim já gostava, né, fazia uma sobremesa por fazer. E uma coisa que minha mãe dizia que eu fazia muito bem, ela me ensinou a passar a camisa do meu pai, que ela passava, e eu passava. Ela falava, você passa muito bem camisa. Ainda bem que hoje em dia, não precisa nem passar as camisas de marido, mas ela dizia isso. E a vida vai mudando e você vai tendo outras missões. Mas a missão, ela é o seu condutor. Agora, o seu propósito, ela é o seu norte. O propósito está lá. Exato. Então, o que eu percebo é uma enorme dificuldade das pessoas identificarem o seu propósito. Porque isso, olha, falam, desde que eu entrei na Natura, lá em 89, propósito da sua vida, não sei qual é o propósito do seu canal, qual é o propósito. E assim, como você identifica o seu propósito? Né? Esse como, muita gente não chega. Então, assim, vai com calma, ele aparece para você. Exatamente. É uma iluminação que você tem. Então, vem das suas missões que realizadas te satisfazem e, de repente, o seu propósito aparece. Né? E isso tem também um pouquinho a ver com a maturidade. Agora, o meu propósito, que está escrito em todos o meu slogan, do WhatsApp, tudo, eu copiei a Lia Luft. Né? Não sei se você a conhece, ela é bem famosa. Que é ter afetos e projetos.
Então, quando você fala em afetos, é tudo isso, são todas essas pessoas que a gente convive. Todas. Algumas mais próximas, outras nem tanto. Algumas mais presentes, outras nem tanto. Algumas de sangue, outras nem de sangue. Então, são afetos. É você ter os seus amores. Até o seu cachorrinho lá, o meu é cachorrão, um Rottweiler, tenho 2. São os seus amores. São os seus amores, né? E são os afetos. E os projetos, como a Letícia disse, né? Eu te encontro toda vez você está no projeto. Eu ia fazer depilação num lugar que de vez em quando eu não tinha oportunidade de fazer sempre, mas toda vez que eu ia, porque ela era muito boa, mas ela era longe de mim. Aí toda vez ela falava assim, para onde você vai? Eu falei, por que você está falando assim? Porque ela falou, toda vez que você vai, você tem que viajar. Eu falei, nossa, então eu viajo bastante. Ela falou, você viaja bastante, entendeu? Porque eu queria uma depilação, né, que ela fazia muito bem. Mas ela era longe e nem sempre eu ia, dava tempo. Então, isso de você ter sempre projeto. E o projeto, ele é simples. Às vezes é o aniversário, às vezes e essas coisas eu sou boa, viu? Fazer festa, às vezes ajudar na festa do outro. Sempre tem uma coisa, né? Você fazer uma festa exige você preparar, vai para o mercado, enche bexiga. Eu não encho. Quem enche é meu sogro Roberto, que ele é bom para encher bexiga. Então são coisas que te movem, mas o meu propósito, ele não estralou assim. Ele veio vindo junto comigo. Ele veio e ele ficou. E eu acho que ele traduz exatamente o que eu quero para mim e aonde eu vou chegar. Excelente. Se já não estiver. Exatamente. Excelente, excelente. Eu estou adorando esse bate-papo. Espero que todo mundo que esteja aí acompanhando a gente também. É o Fernando Ramos. Boa noite. A Fernanda é de Portugal. Ele falou Fernanda, eu vou te ver. Minha amiga Inês, vim te dar um alô aqui a partir de Portugal. Estou a adorar a conversa. Beijinhos. Bruna Savoy, amiga, está ótima. Roberto Cavalcante, sempre muito bom te ver e ouvir, Maria Inês. Vida longa. Vida longa e profunda, minha vizinha amiga. Adriana Macedo, mulher forte, uma mente super ativa e brilhante. Admiro muito. Muito bom, gente. Né? Só não aprende quem não quer. Hoje em dia, você fica de fora, se escolher, fica de fora. Exato. E essa coisa que você falou da evolução, sim, eu continuo sempre, até participando de alguns cursos que... Nossa, esses dias eu fiz um curso de gestão financeira, um outro curso sobre domínio do cartão. Não são coisas que sejam muito do meu interesse, mas eu gosto de saber o que eu estou fazendo. Exato. E eu faço questão de fazer escolhas. Então, eu sempre falo que liberdade é uma questão de coragem. E eu fiz uma palestra sobre isso uma vez, até num grupo, e a pessoa que estava sendo homenageada, maravilhosa, ela estava num estágio de câncer que depois de 1 ano e pouco ela veio a óbito. Mas assim, com ela eu trouxe coisas de ter que assim insistir, que liberdade é uma questão de coragem. Você pode e não é libertar, às vezes é libertar de si próprio. Algumas crenças que você tem, algumas amarras, querer agradar os outros, ou não saber dizer não. Ai, Jesus. Ai, Jesus, doeu, né? Esse não saber, esse não existir, o não é uma palavra que existe, às vezes não dá, você não pode, você não quer. Só não quer. Sabe? Não é, às vezes não é porque, sabe, a pessoa, é a situação. É porque eu não quero mesmo. Exatamente. Entendeu? Então, isso fica mais claro para as pessoas, e aí, de repente, você cria alguns laços que você não pensaria. Os não também ajudam. Exatamente. Entendeu? Aí não ficou bom isso, você vai refazer. Da próxima vez, que tal fazer de outro jeito? Já é a segunda vez que chegou tarde, entendeu? Você começa a pontuar algumas coisas que não são simpáticas, mas que é a realidade, porque eu respondi muito por superiores. Entendeu? E sou uma pessoa da hierarquia. Para mim, era o avô, o pai. Sim. Aí você vem. Agora não usa mais você falar de marido. Mas, né, isso daí é uma parceria, não uma hierarquia. Mas existe a hierarquia da vida, né? Com aquele maioral lá dominando. Então, isso é algo que você tem que investir em você. Exatamente. Invista em você. Exatamente. E eu quero deixar aqui a mensagem
E a gente falou muito do Dia da Mulher, né? Sim, sim. E esse dia foi instituído por uma desgraça, que foram as operárias lá na Inglaterra, que todas foram fechadas num galpão e mortas por coisas que nem compensa falar. Uhum. Então, é uma homenagem a elas. Mas não há um dia específico para você homenagear a mulher. Exatamente. Tá, para ser o dia do pai. Não tem homenagem para os santos? Quando tem o dia do santo lá, eu sou muito fã de São Francisco, então você não vai, você não dirige as suas orações? Então, assim, homenagear mesmo, principalmente porque você está falando das pessoas que estão mais próximas a você, que são as pessoas mais importantes. Sim. E às vezes a intimidade, né? Intimidade de estar dentro de casa, irmãos, pai, marido, primos, alguma coisa assim. A intimidade faz perder um pouco o brilho da polidez, né? Então, isso não pode. A gente sempre, homenagear a mulher é o ano todo. Porque foi uma mulher que me gerou. E você também, a todos nós. Exatamente. Então, isso é aquele ser que ela tem... Para ela, tem que ter, sim, a coroa e o trono. Exatamente. Somente quando a gente fala, né, dos ascendentes. Eu acho isso bastante importante. É muito, muito importante. E é o que você falou, não deixar só para uma data específica para você comprar um presente, para você fazer alguma coisa diferente, para você fazer alguma coisa legal. Fazer isso sempre, toda semana, todo mês. Lembrar, né, do que... para essas pessoas que você ama essas pessoas e não esperar um dia das mães, um dia da mulher, um dia do pai. Pai te amo, mãe te amo. Para quem tem o pai e a mãe viva aí, então aproveite, né, esse momento, porque só para quem já perdeu sabe, né, a dor que é não ter mais isso. E as pessoas precisam, né, valorizar mais as outras pessoas, valorizar mais a família, valorizar mais as verdadeiras amizades. Os importantes. Os importantes, exatamente. Então, buscar sempre fazer, né, a diferença de alguma forma na vida das pessoas. Você sabe que algumas vezes eu tenho algumas expressões que eu mesmo penso assim, nossa, tá cheirando mofo, né? Parece expressão velha, né? Mas, no meu tempo, não tinha muito isso de o pai e a mãe falar eu te amo, né? A gente era assim, ama, né? Mas não era uma coisa que se colocava. E eu aprendi com os meus filhos, e a minha nora que tá aí também, que assim, a maneira até como meus netos escrevem, vó, tal, eu te amo, vó, e os meus filhos, fui aprender com os filhos a compartilhar, a assim, externar, porque a gente ama mesmo, e não é pouco, mas a gente não falava, e aí um dia li alguma coisa também em algum lugar, e quando não dá mais tempo, passou. E hoje, às vezes eu falo eu amo para pessoas, e eu amo pelo relacionamento que a gente tem, às vezes de amizade, porque você sente quando é amigo junto, né? Então, assim, de falar, eu amo você. A Angélica, que está aí, ela é psicóloga, e ela fala muito, eu amo você. E eu falo isso, não tem que esperar, é uma troca, é uma frase, uma energia muito boa. Sim. E aí, de repente, eu fui lá aprender, até com os meus filhos, que começaram com isso, encerrar conversas, escrito, falado. Te amo, mãe. Meu filho não dizia que você fala, te amo. E aí a gente vai, de vez em quando, estar com pressa, né? Aí volta, não, te amo, viu? Agora eu aprendi. Ele fala assim, eles escrevem, eu te amo. Eu falo, eu amo mais, que a mãe ama mais. Mãe sempre ama mais. Né? Exatamente. Acho eu, né? Mãe sempre ama mais. Sempre ama mais. Então tem que compartilhar o eu te amo com pessoas Palavras que carinhosas. Significam muito. Isso é importante. Muito bom, gente. Deixa eu... eu tenho um pequeno... Vamos trocar, então. Eu tenho um pequeno mimo para dar para você, né, pelo Dia das Mulheres. Espero que... Bem simples, mas espero que você goste. Uau, Páscoa! Olá! Páscoa também, né? Deixa! Tá chegando. Com cereja. Esse é meu, ninguém põe a mão. E eu trouxe uma coisa para você, legal, que é algo que é o crescimento do canal,
Presta atenção. E já que eu tenho o cotovelo na cozinha, vou te botar na cozinha também. Show de bola. Show de bola, show de bola. Que... Legal. Calendário. Não, achei que era um calendário. Nada de calendário. São receitas. Como chama esse? Leia aí pra ver. Guia da Culinária Descomplicada por Maria Inês. Isso. Deixa eu montar ele pra você. Que show de bola. Isso daqui é como nos restaurantes na cozinha. Porque eles têm que seguir a receita, né? Então isso é para ele ficar na bancada. Então, é um guia de culinária descomplicada. Eu escolhi algumas receitas que eu acho que tem, que compõem isso, é ceviche, olha lá, entre outras coisas. Então, isso aqui é para você que ama muito a sua esposa, contribuir com ela na cozinha, e é um produto que faz parte do Falinês. Que legal, muito obrigado, adorei. Você pegou a parte de trás, que é para você ter aí o seu... aquela sua receitinha, mas é coisa do dia a dia. Adorei. Tem uma salada de pote aí, que a salada você faz como você quer. Mas os molhos, mas o beabá, tem meia dúzia de molhos, que ele faz toda a diferença. Nossa, adorei. Adorei, muito obrigado mesmo. Vai dizer que não é prático? Muito, muito. E se eu fizer algumas receitas dessa daqui, eu vou postar para ir te marcar. E aí presta atenção no QR Code que tem em cada receita. Você pega, põe lá no QR Code e ele vai direto pro canal e explica o passo a passo. Aí eu tô te dando ingredientes, um modo prático, assim, bem resumido, e você, no QR Code, você vai direto pro canal no passo a passo. Sensacional, sensacional. Esse arroz doce é com arroz arbóreo. Você não acredita na cremosidade desse arroz. Gente, que legal, arroz com carne, muito bom, eu adorei, É bem cozinha básica, nada de chefe. Eu te garanto que todos os ingredientes você tem na sua geladeira, na sua cozinha, porque eu pego assim grandes livros maravilhosos, eu tenho alguns espetaculares, que na hora de fazer a comida falta umas coisas, um detalhe. Sim. E aquele detalhe é o cara que vai fazer a diferença. Entendeu? Que adorei. Eu gostei de esse verdade. Vídeo aqui é o vídeo que tem 3,5 milhões. Vou procurar para ver ele. Muito bom. E aí, se você vai acompanhar os primeiros passos do Falinês, eu tenho um momento atual bem diferente de quando eu comecei. Eu comecei um ano depois do tempo de folga que eu me dei, né? E lógico que a gente muda fisicamente. Não sou uma pessoa fanática por tratamentos, mas eu sou uma pessoa que foi criada no cuidado. Você trabalha numa empresa como essa, você sabe o dia a dia, né? E quando o cuidado do dia a dia não faz o efeito que você quer, você tem alguns cuidados maiores, que eu cheguei a fazer um lifting, porque eu tinha uma papada aqui, que é histórico da família, que eu não ia ficar com ela. E a minha nora que falou para mim, sabe o que eu admiro em você? Que você bota a cara no vídeo e você fala tudo que você faz em relação aos seus cuidados. E uma vez eu mostrei como é que faz o efeito de um produto que eu usava. Eu pus um lado com produto e o outro lado sem nada. E eu estava de roupão ainda. Com a cara lavada, sem cara lavada. Que você está fazendo uma trilha toda suada, que você está andando a cavalo de um jeito. E você se põe como você é. E é isso que traduz o que eu quero para o meu canal. E é com isso que eu consigo, como você falou, compartilhar com as pessoas, porque muita gente falou para mim. Eu tenho 5% do meu público nos Estados Unidos. Olha que interessante quando você vai olhar. Eu tenho um pouco mais de 90% das pessoas que acessam o meu canal por uma receita que não é inscrito. Você vai viver isso também, que vai e não está inscrito. Então eu fico pensando, se eu tenho 234 mil pessoas, já deu certo. A minha aposentadoria deu certo. Faço o que gosto, continuo fazendo e funciona. E se 90% não está inscrito, pegar na orelha desse povo, né? Não, mas são algumas curiosidades, porque a gente que trabalha com mídias sociais,
você acaba se expondo a muitas mudanças. Quando eu comecei o Fala Inês, que eram os vídeos mais longos, tinha que ter 15 minutos de vídeo. Aí depois era um outro número. Aí, agora vem o TikTok, que é 1 minuto, 1 minuto e meio. Entendeu? Então, você vai levando o Transatlântico, né? Porque já é um Transatlântico canal, nesse caminho. Só que não dá para você continuar crescendo com... agora tem que ter o Instagram, não dá para ser só. Tá bom, vamos fazer o Instagram. Nem é o meu forte, quem não tá no Instagram, siga. Agora é o TikTok. Aí eu até falei para Letícia, Letícia, eu tenho que ter TikTok? Ela falou, Inês, você tem que ter. Falei, tá, então você vai fazer o TikTok. Você faz TikTok, você acompanha, você escolhe o que vai publicar, porque a fonte será a mesma. A gente grava para o YouTube. E algumas coisas, eu gosto muito de Reels, de Stories, então assim, até, né, você vai viajar com o marido, espera, vou gravar. Não, tem viagem que eu nem gravo, porque, desagradável, né, também tá ali, a pessoa também tá de férias. Né? Entendeu? Então não pode. Tá pedindo aqui, ó, Bruno, mostra o guia e pergunta para Inês como fazer para adquirir o guia também. É o Bruno? Não, a Emily Silva. Emily Silva. Emily, Bruno, mostra o guia aqui. Bruno é você, porque Bruno é meu marido é Bruno também. Guia da Culinária Descomplicada, por Maria Inês, do canal Fala Inês. Isso, esse guia é um projeto que vai fazer parte do site e que eu vou disponibilizar para compra na versão física, que é ele, e na versão de e-book. O que está segurando um pouco? É que eu queria que esse guia fosse muito acessível. Porque isso é realmente para acompanhar e para te facilitar a vida. E ser acessível é ter um preço acessível. Porque quando você compra o e-book, aí você fica com aquilo de... alguns imprimem, outros escrevem em algum lugar. Eu queria que fosse isso. E na primeira iniciativa de comercialização, o frete derrubou toda a minha boa intenção. Porque você enviar e com segurança dava o dobro do preço dava o dobro do que eu cobraria. Então eu falei, não, calma, vamos respirar. E aconteceu de eu entrar numa reforma estrutural na minha casa que eu acabei precisando dedicar a outras coisas. Mas ele volta. Então acompanha no Instagram. E algumas pessoas, assim, se me der a liberdade de alguma coisa, o jeito de enviar, pode falar direto comigo no Instagram. Não deixo de ter o frete. Aí eu fiz um ensaio que eu falei, bom, vou vender para o estado de São Paulo, né? Que era o Sudeste praticamente, que eu dominaria um custo menor, mas a pessoa tinha que simular o custo por cidade. Aí ficou um negócio que não rodou igualdade. E eu falei, isso não está como eu quero. Mas eu os tenho pronto e para qualquer momento comercializar. Não sai de moda, não tem data, não tem validade. As receitas estão lá no canal, no passo a passo, e a gente consegue disponibilizar. Prometo. Porque esse é o próximo projeto, né? O nosso próximo projeto é disponibilizar o guia físico e presentear com o e-book. A hora que acabar o físico, só vende e-book. Porque o e-book é muito fácil de vender. Muito fácil. Muito bom, senhoras e senhores. Mais uma vez, eu lembrar a todos e pedir para que todos se inscrevam no canal, ativem as notificações, né? Para que toda vez que a gente tiver ao vivo, ou tiver vídeo novo, tiver material novo no canal, vocês serão notificados. Aproveitar rapidamente só para falar dos nossos parceiros aqui, antes que eu esqueça, antes que a live acabe e eu esqueça, né? Estamos começando a encaminhar para o nosso final. Bate-papo incrível, incrível mesmo, gente. Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Assim como eu falei, vamos precisar de outros bate-papos aqui para que, né, a gente conheça mais você, mais das suas histórias, mais das suas superações e evoluções. Né, vamos fazer um especial Rock in Rio? Vamos fazer um especial Rock in Rio. Eu tenho 40 anos de Rock in Rio. Nunca faltei a nenhum.
Olha aí. 40, eu faço 40 anos junto com o Rock in Rio. Fui no primeiro, em 85, dirigindo com o braço machucado. Meu Deus, o que deve ter de história desses Rock in Rio não tá escrito. Não, meu. Nossa, vamos fazer especial Rock in Rio com Maria Inês. Muito bom. É setembro deste ano. Show de bola, vamos fazer. Inês, mais uma vez eu quero te agradecer. Agradecer muito, muito mesmo pela sua presença, pela espontaneidade de ter mandado mensagem, já ter respondido em seguida, de ter aceitado estar aqui. Né? Muito obrigado de verdade. Eu costumo sempre falar que o tempo é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida. E quando a gente dedica parte do nosso tempo para o outro, né? Então é algo que é incrível, que é magnífico, que a gente tem que valorizar muito. Então, muito obrigado por ter dedicado esse tempo para estar aqui com a gente hoje, conversando, contando um pouco da sua história, falando um pouco de você, das suas superações e de tudo que, né, que tem na sua história. Como eu disse, tem muita coisa ainda que a gente precisa marcar outros bate-papos para conversar. E o Falando Tomando está de portas abertas. Né, para todas as vezes que você quiser, vem aqui bater um papo, estamos aqui, seja qual for o tema, qual for o assunto. Bom, sem dúvida sou eu que te agradeço demais a audiência, eu quero assim, de verdade, de coração, deixar a mensagem que tomar decisões muda futuro. Exatamente. Né, que você seja livre para suas escolhas e comprometa-se. E essa história do jardim do outro tá mais bonito, mais verde, se você não quiser ignorar, vai cuidar melhor do seu. Exatamente. Porque a pessoa... você reflete o que você é. Se você está cobiçando alguma coisa que você é capaz de fazer, você está gastando o seu tempo se entristecendo por nada. Né? E assim, acredite em você, no seu potencial. Todas as pessoas são capazes de realizar as suas coisas, um diferente do outro. Né? E a sua vida, você é o comandante desse navio. Então, a maneira que você vai conduzir pode talvez encontrar tempestades, porque eu tive muitas tempestades pelo caminho também, você não tenha dúvida. Uhum. A vida não são somente flores, Exatamente. a gente faz um resumo de alguma coisa que fala, nossa, que legal, eu vou agora pensar, agora, com 15, com 20, com 40, com 50 anos, de me preparar lá na frente para fazer as coisas que eu gosto, Interessante que eu fiz um vídeo, eu tinha 58 anos, mas eu falei, a vida após os 50. Intitulei assim, rapaz, eu só não tirei do ar porque Letícia falou, não tire. De tão polêmico que foi. Verdade. Foi assim uma coisa, mas aí ela falou, mas olha a interação do pessoal. Falei, não, mas isso daí tá passando do limite, porque você me pôs para baixo. Como é que pode? E eu tava com 5, nem falei que eu tinha 58, eu tinha 58 na época. O que eu falei? E com a idade, você perde, e isso é real, a gente perde um pouco das sobrancelhas, dos cílios, entendeu? Você não consegue mais usar aquele salto alto super fininho, o dente, hoje em dia a gente tem dentistas incríveis, mas você tem muitos recursos, alguns até que ficam absurdamente artificiais, não vamos nem falar dele. Você tem recurso, mas o seu dente naturalmente não é mais branquinho como era. Quanto que fisicamente a gente não muda, é impressionante. Você pode manter o mesmo peso, eu tenho o mesmo peso sempre procuro manter, né? Mas você muda, o formato muda. Exatamente. E assim, então, mas tem outras coisas que você ganha muito, que são outras possibilidades, que agora aposentado eu posso ter, eu sou dona do meu tempo, eu gosto muito de música, eu gosto muito de teatro, então assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu vou fazer os cursos que até podem não me servir, mas eu gosto de conversar, então assim, não foi uma coisa para baixo, é uma realidade. Imagina, eu tenho 54, eu ando de barriga de fora. Não, eu nunca andei de barriga de fora, nem quando eu era mais novinha. Quer dizer, cada um é cada um, entendeu? Não foi para diminuir. Então, ela falou, não tire, mas eu tenho uma coisa que é interessante. Tá vendo essa tatuagem aqui? Dá pra ver? Ó, é uma estrela. Aliás, eu fiz, e as minhas filhas fizeram igual, as 3 têm. Então, quando eu estava quando eu aposentei, eu fiz isso daqui como se fosse um botão. Então, quando você me vê assim, pressionando aqui, você pode apostar, sabe o F?
Sabe F? Você pode apostar que é F. Então, às vezes, quando eu vejo alguns comentários lá, eu ponho o dedo e eu falo F. Porque a pessoa tem que aceitar eu como eu sou, como eu aceito você como exatamente. Isso são as diferenças. Mas aquele vídeo deu pano para manga, viu? Depois eu gravei um outro na cozinha, não é assim, fazendo a colocação de uma outra forma. Né? E até a gente devia potencializar ele um pouquinho, apesar de eu não impulsionar. Na verdade, hoje não, é mas chato, as pessoas são chatas, tudo mas que cria caso. O único vídeo. Eu tenho, assim, um orgulho imenso, que eu lidei com muita gente. Eu lidei as equipes grandes de Jundiaí, 27 anos lá em Sorocaba. E assim, desde que eu me tornei youtuber, eu não tive ninguém que falou assim, olha, você era muito antipática, você aproveitou de mim, você foi injusta. Nunca. E nem, assim, vídeo de comida, nada. Eu nunca tive um comentário desse. Mas esse vídeo gerou muita polêmica. Eu deixei lá para deixar continuar a polêmica. Mas para as pessoas repensarem. Porque isso é uma realidade. Como é que eu, com 64 anos, não vou ter cabelo branco? Meu filho, eu não tenho. Não, mas eu não tenho cabelo branco. Eu pinto a cada 20 dias. Pronto. Resolvido. Acabou. Mas a internet hoje, ela é extremamente complicada, né? Bom, você sabe, você trabalha há mais tempo até que eu. O canal muito maior, espero chegar no mesmo patamar. Mas a internet hoje é muito chata, é muito complicado. Hoje qualquer coisa que você fala, a pessoa vai interpretar do jeito dela e achar que aquilo lá é a verdade dela e só a verdade dela que é a realidade, que vale. Não, é a realidade dela, é a sua verdade, a minha é outra. Você pensa assim, eu vou pensar de outra forma. E tem uma outra parte tão positiva e tão realista, né? De vai conhecer a cidade do lado. Exatamente. E aí a pessoa pega aquilo para dentro dela, num amargor que eu falo, minha filha, acorda. Pelo amor de Deus. Acorda, que isso acontece para todo mundo. Uns mais, outros menos, outros, né, por outros motivos. Mas, gente, ó, você está comentando com 64 as nuances e as mudanças que tem. Eu tô com 36. Já viu diferença? Já tem diferença. Eu não sou o mais. Já tá vendo, eu não sou mais um garoto de 20 anos que aguentava fazer um monte de coisa e sair, jogar bola e não sei o que lá. Hoje eu já não aguento mais. Tá tudo bem. Peraí. Tá adiantado, tá um pouquinho adiantado isso, viu? Que eu joguei vôlei até os 40 anos. Eu preciso voltar, né, me exercitar um pouco mais, sabe, fazer algumas coisas a mais, até justamente pensando lá na frente, né? Eu tenho uma analogia que eu ouvi um tempo atrás, que quando eu estiver lá na frente mais velho, eu quero poder agachar sozinho para amarrar meu tênis. Pois é, tô te falando, vai lá malhar na academia, que precisa, viu? Não, preciso, eu parei, porque eu comecei a ter uns problemas nas costas, então tive que dar uma parada. Então, mas isso entra naquilo que eu comentei, assim, de você tomar as decisões, ter coragem. Exatamente. Porque se eu fosse ouvir tudo que me foi recomendado para o canal, quantas vezes... Porque eu sou contramão. Você fala assim, qual é o nicho do seu canal? Não tem. Eu tenho um cotovelo na cozinha, falo de viagem com o neto, faço cobertura de tal, faço entrevistas. Então, como que isso daí pode dar certo? E deu certo, gente. Eu fui na contramão, porque eu falava, se eu fizer uma coisa... por onde está essa onda agora, ela desce. Exatamente. Eu tenho que ser eu. E uma parceria que eu fiz, eu fiquei completamente engessada. Eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não tô aqui para brincar, tô aqui para... Eu quero realmente que você faça uma comida legal e muito fácil, vá para a cozinha, faça comida de verdade. Fácil, entendeu? Mas não porque, né? E assim, se eu fosse seguir, eu teria... Quantas mudanças teriam sido feitas? Nossa... Eu falei, vamos fazer assim? Dá certo de fazer, então eu vou fazer assim, tá? Continua assim, porque senão é como se fosse modismo, né? Você tá lá no alto e baixo. Não, e eu não. Tá lá, eu só subo e assim, sem impulsionar, é orgânico. Exato. Quer dizer, eu devo estar contribuindo com muita gente. Exatamente. Isso é o que a gente quer. Isso é recomendar na minha idade, viu? Daqui a pouco eu falo trabalho voluntário. Sabe, você faz trabalho voluntário, faz não sei o quê, mas ser youtuber também está contribuindo. Exatamente. É o que eu falei, né? É a gente poder
entregar para as pessoas alguma coisa que vá fazer diferença na vida delas. A internet, as redes sociais de uma forma geral, tá assim de gente que não agrega nada na sua vida, que não te ensina nada, absolutamente você não quer que nada. seus filhos, seus netos vejam, você tem pânico, as pessoas se submetem ao ridículo, ao exagero, a coisa feia. Pra quê? Tá bom. Só pelo like, só pela curtida, pelo comentário, eu acho que não é essa a proposta. Exatamente. Então, você que tá querendo entrar no mundo das redes sociais, ser um youtuber, ser um instagramer, um tiktoker, seja lá qual for, né, a linha que você quer seguir, busque se fazer algo que vá, de alguma forma, impactar na vida das pessoas. Com respeito. Com respeito. Que você vai ensinar alguma coisa de alguma forma, não sei. Mas faça algo, né, que realmente vá fazer a diferença para você e para quem vai estar te assistindo ali. Porque de gente aleatória e que não ensina nada, absolutamente nada, a internet hoje já tem uma pancada de gente. Então a gente não precisa de mais pessoas assim. Precisamos sim, a internet é muito grande, tem espaço para todo mundo, então a gente precisa de pessoas que façam diferente e é um bom negócio. Exatamente, é um bom negócio. Agradecer demais a quem participou aí comigo, quem vier a participar, que algumas pessoas não podem agora, vem depois. E dizer assim, aquele slogan, né? Eu vou, mas eu volto. Exatamente. Obrigada, muito bom, muito bom. Eu que agradeço demais. Agradeço a todos vocês que participaram, que assistiram, que estiveram com a gente aqui do início até o final. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Mais uma vez, Inês, muito obrigado. Obrigada, querido. Pela presença e por todo esse bate-papo incrível. Valeu. Tchau, gente. Valeu.